O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma foi preso e depois liberado hoje em São Paulo. Guido Mantega é suspeito de ter pedido propina ao empresário Eike Batista para pagar dívidas da campanha presidencial do PT de 2010. 6 horas depois de ser preso, o ex-ministro Guido Mantega deixou a sede da Polícia Federal em São Paulo no carro do advogado dele. Mantega foi para o prédio onde mora com a família e não deu entrevista. A Operação Arquivo X, 34ª fase da Lava Jato, começou bem cedo. Às 6 da manhã, os agentes federais chegaram ao apartamento do ex-ministro, mas ele não estava. Mantega acompanhava nesse hospital a mulher dele, que faz tratamento contra uma doença grave e se preparava para uma cirurgia hoje. Os policiais foram ao hospital e o ex-ministro se entregou. Ele chegou à Polícia Federal usando um boné e rapidamente. Essa etapa da Lava Jato apura pagamento de propina na construção de plataformas para a Petrobras. O empresário Eike Batista, dono de uma das empresas que fecharam contratos, disse aos procuradores que Guido Mantega cobrou dele um repasse de 5 milhões de reais para o pagamento de dívidas da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma Rousseff. A Polícia Federal já tinha programado a transferência de Guido Mantega de avião para Curitiba, quando o juiz Sérgio Moro decidiu revogar a prisão. No despacho, o juiz informou que a força-tarefa da Lava Jato não tinha conhecimento de que a mulher do ex-ministro passaria hoje por uma cirurgia. O juiz Sérgio Moro considerou que não havia mais a possibilidade de Mantega interferir na colheita de provas e afirmou que, pela urgência, acreditava ser essa também a posição do Ministério Público e da Polícia Federal. Para o advogado do ex-ministro, a prisão foi desnecessária e arbitrária. Quer ouvir, quer investigar, chama, intima. Qual é a necessidade disso tudo? É isso que eu me pergunto. Qual é a necessidade de se prender um homem que foi ministro, que não oferece nenhum perigo? A Polícia Federal afirmou que não houve constrangimento no momento da prisão. Ele recebeu 2 ligações antes de encontrar com a equipe. Foi feito um contato com ele da residência dele. Depois, no momento que estava chegando para que a polícia não tivesse que entrar no hospital, ele desceu, saiu pela porta, conversou com os policiais numa rua lateral, sem nenhum problema, entrou no carro. Inclusive, a notícia que eu tenho é que a equipe fez o possível para seguir uma rotina dele dentro do hospital, para não criar nenhum constrangimento. Na casa do ex-ministro, os agentes apreenderam computadores e celulares. A Justiça determinou também o bloqueio de 10 milhões de reais das contas de Guido Mantega e de outros 7 investigados. Foi o empresário Eike Batista que pediu aos procuradores da Lava Jato para prestar depoimento sobre o pagamento de propina ao PT a pedido do ex-ministro Guido Mantega. Eike era dono de uma das empresas que mantinha um contrato para a construção de plataformas de exploração do pré-sal. Esse depoimento você vai ver agora na reportagem de Marcos Souza. 5 presos chegaram a Curitiba durante a tarde. Outros 2 são esperados ainda esta noite. Todos são suspeitos de participar do esquema que pagou 5 milhões de reais em propina para conseguir contratos de construção de 2 plataformas de exploração de petróleo. Segundo o Ministério Público Federal, o consórcio formado pela construtora Mendes Júnior e OSX, que pertencia a Eike Batista, não tinha qualificação técnica para as obras e só foi contratado pela Petrobras porque ofereceu suborno. A construção de plataformas é uma operação de grandíssimo porte, então dificilmente uma empresa brasileira tem capacidade de construir sozinha, tanto que esses processos licitatórios resultam sempre na contratação de consórcios. Essa fase da Lava Jato foi batizada de Arquivo X por causa do nome das empresas do grupo empresarial de Eike Batista, que tem como marca a letra X, e cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em 5 estados e no Distrito Federal. Foi um depoimento do empresário que levou à prisão o ex-ministro Guido Mantega esta manhã. Ele contou aos procuradores que Mantega pediu uma doação de 5 milhões ao PT. Então, numa dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas que a campanha já tinha passado, para acertar as contas num valor total de 5 milhões de reais.
A reunião entre Ike e Mantega foi registrada na agenda oficial do ex-ministro no dia 1º de novembro de 2012. Segundo o documento, o encontro aconteceu ao meio-dia. O empresário disse ainda que o dinheiro foi repassado para Mônica Moura, que junto com o marido João Santana foi responsável pelo marketing das 3 últimas campanhas presidenciais do PT. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Ike Batista fez o depoimento de forma espontânea e aparentemente está colaborando com as investigações. Apesar disso, existem suspeitas de que ele participou do pagamento da propina e, por isso, o empresário também está na mira da força-tarefa. Ele entregou os contratos e nós não entendemos ser necessário qualquer medida coercitiva neste momento em relação a ele. Mas ele, nós sabemos, já por outros depoimentos, sabia das propinas pagas. Além de ser citado por Ike, o ex-ministro Mantega também apareceu na proposta de delação premiada do marqueteiro João Santana e da esposa dele, Mônica Moura. Segundo o casal, ele foi escolhido por Dilma Rousseff para cuidar da arrecadação do Caixa 2 da campanha de 2014. Nesta mesma investigação, a PF também descobriu novos repasses de propina para o ex-ministro José Dirceu. Ele teria recebido 6 milhões de reais do mesmo consórcio integrado pela Mendes Júnior e Ike Batista através de contratos falsos. A ex-presidente Dilma disse em Salvador que não vai se pronunciar sobre a prisão de Guido Mantega e sobre o depoimento de Ike Batista. O advogado do ex-ministro José Dirceu está em viagem e informou que só vai se pronunciar quando tiver conhecimento das investigações. O Partido dos Trabalhadores disse que todas as contas da campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.